Tudo bem com vocês? Então, esse vídeo aqui é o da nossa primeira aula, né? O anterior foi uma introdução só ao assunto, né? Então, dentro do nosso treinamento, né, de reconfiguração emocional efetiva. Então, qual a importância, né, da gente rever a importância, né, da mãe na figura da criança que um dia nós fomos? Isso é muito interessante a gente abordar todos esses temas aqui, porque, como eu expliquei para vocês, as crenças que estão lá no nosso, né, paradigma, no nosso subconsciente, são o que realmente criam a nossa realidade, a nossa vida. Por isso que uma determinada pessoa ganha um salário mínimo, por isso que o outro lá ganha 10 mil, por isso que o outro ganha 30 mil, né? Porque um é concursado público, porque que o outro é desempregado, porque que um é um empresário, porque que o outro é uma pessoa, né, que se considera que não teve sucesso na vida e o outro, enfim, inclusive isso, né, de sucesso, de dinheiro, isso é uma coisa peculiar, né? Eu mesma, eu gosto de uma vida simples, mas a gente gosta de ter conforto, gosta de ter, né, sempre condições, né, para que a gente possa expandir, evoluir, né, melhorar. Mas basicamente para vocês entenderem quem tá chegando agora nos treinamentos. Crença é isso, né? Crença é o que fica registrado lá no teu subconsciente que diz assim, ó, isso aqui tu pode e isso tu não pode. Então são as nossas crenças que determinam o que a gente consegue e o que a gente não consegue na vida. Por que a gente tá vendo todo esse lado, né, lá desde o início? Eu sempre vejo isso, quem me conhece sabe, e até inclusive esse treinamento ele vai ser mais longo, né? Ele vai ter 40 dias de treinamento, porque eu vou rever alguns conceitos com vocês e é muito importante, né, que vocês entendam bem, filtrem bem realmente esse conteúdo, por mais que a gente pense assim, eu já ouvi falar sobre isso, não vou prestar tanta atenção. Não, tu tem que, até porque tu é um investimento, né? Mas tu prestar muita atenção nisso, tu filtrar realmente, compreender, absorver, né? E é importante tu entender isso para que na próxima etapa, lá onde a gente começar com as técnicas de PNL, para a mudança efetiva realmente de hábitos, né? Para que tu consiga mudar realmente, né? Todo aquele padrão, né? O padrão neurológico, o padrão comportamental e óbvio, o que a gente tá vendo agora para mudar? O padrão emocional primeiro, né? Então é importante entender toda essa primeira etapa para que lá na segunda etapa, quando a gente for para ação mesmo, tu consiga entender direitinho tudo e que a gente tenha um bom resultado, ou seja, que dê certo tudo, né? Bom, então, ali na aula de hoje, né, a gente falou sobre a importância da figura materna, né? Por que a mãe é tão importante? Como eu estava falando para vocês, é bacana a gente rever tudo isso, porque é uma coisa não só para a gente se analisar, e também, né, enquanto mães, ou para quem ainda não é, mas pretende ser, como que a gente vai abordar tudo com a criança também, né? Não só com o filho, né, mas qualquer criança é muito importante, né? A gente tentar dar ali um bom exemplo, né? Colocar crenças positivas na criança, porque é isso que vai fazer ela ser um adulto de sucesso, né? Então, qual a importância, né? Como a gente falou na aula anterior, como assim antes do meu nascimento, né? Porque ali, durante a gestação, a criança já vai formatando o ego, como eu falo pra vocês. Formatar o ego é essa identidade humana que a gente tem, né? Porque a gente é um ser vibracional, nós somos uma alma, né? Encarnada. Um espírito, né? Independente de religião, como eu sempre digo pra vocês. Mas todos nós sabemos, quem tá fazendo esse treinamento com certeza é porque quer uma expansão maior. Então, quer ampliar a sua consciência, sabe, né? Que nós somos um ser vibracional. Então, a gente tá, por enquanto, né? A gente tá nessa versão humana. E essa versão humana é um ego que a gente tem, né? O ego, ele é limitado. O ego, ele quer racionalizar. O ego, ele quer ver razão em tudo, né? O ego, ele duvida, ele questiona, né? E a nossa alma, o nosso ser, né? A nossa centelha divina, a nossa fonte, ela não duvida, ela simplesmente, né? Vai pela sabedoria de ser. Só que a gente tem que curar algumas partes, né? Que ficam lá registradas no nosso subconsciente, que podem estar impedindo dessa nossa fonte vir à tona, né? Que é, e como que
Como que é assim que a fonte vem à tona? Quando a gente vibra na mesma frequência de Deus, na mesma frequência da fonte, ou seja, ali na alegria, no contentamento, né? Na vivacidade, na felicidade, no amor, né? Então a gente está vibrando na mesma frequência divina. E por que a maioria das pessoas não vibra nessa frequência? Porque a maioria tá lá naquela densidade, né, mais baixa, naquela frequência lá de medo, de apreensão, de culpa, que é essencial hoje, a aula de hoje, para que vocês entendam aí os primeiros dias, né, que a gente tá vasculhando mais sobre isso, sobre esses assuntos, né, o que tá sabotando a pessoa, por que a pessoa não tá conseguindo ainda, o que houve, né? Então, por isso que a gente tá tocando nesses assuntos. Então, hoje a gente tocou no assunto da mãe, né? A gente vai falar do pai também. E a gente vai passar por esses vínculos familiares que vão formando quem nós somos. Porque tudo que a gente passou já foi dado como um referencial. O meu pai era uma pessoa muito boa. O meu pai não era muito bom. O meu pai agredia minha mãe. O meu pai, ele era submisso à minha mãe, né? Teve muitas pessoas que já me contaram isso, que é o pai banana, né? Aí a mulher, ela cresce, né? A criança cresce, se torna uma mulher e ela se envolve com homens que foram um referencial para ela, o banana, o submisso, né? Então, assim, parece, né, psicologia de boteco, mas não é, né? Já tem muito tempo, né, que eu estudo tudo isso, como vocês sabem, quem já me acompanha há mais tempo, mas o maior, assim, a maior riqueza não é o conhecimento de tu fazer um curso, é tu colocar em prática, né? Então, onde eu mais aprendo é com vocês. Por isso que eu digo também para vocês marcarem também a consultoria, porque é incrível. Por exemplo, tu faz um treinamento lá, tu faz um curso, tá? Vamos dizer lá um Master Coach lá. Tá, tu fez um treinamento. Só que aí, tu não vai aprender se tu não tiver ali o aprendizado em campo, né? As pessoas mesmo, onde a gente vai interagir, vai trocar ideia, e esse sim é o real aprendizado, né? Então, falando sobre a mãe, né? Que eu coloquei lá pra vocês que... Deixa eu achar o texto direitinho aqui pra vocês. O que eu e minha mãe precisamos estabelecer, né? Sempre a mãe vai ser o referencial para a criança, como eu expliquei para vocês lá nos textos, né? E por conta disso também, como é um referencial, sempre vai ser uma questão de projeção. Sabe um exemplo que eu recém dei, assim, meio doido, né? Dizendo que às vezes a mulher, ela vai, né? Ela sempre vai ter o pai como referência, ou uma figura paterna, né? Ela vai ter como referência. Caso ela não tenha sido criada pelo pai biológico, ela vai ter uma figura masculina ali e ela vai reproduzir isso, né? Na vida adulta ela vai ter uma aptidão pelo que ela teve como referência, né? Então, se o pai foi alguém submisso, provavelmente ela queira isso também. Então, por isso, né, que às vezes as pessoas dizem que como é que as semelhantes se atraem, né? E aí as pessoas, de forma equivocada, acham, né, que, não, então eu só vou atrair pessoas iguais a mim, né? Se eu sou uma mala, sou uma chata, vou encontrar sua mala. Se eu sou uma pessoa pra cima, só vou encontrar gente assim. Não, existe uma equivalência, né, de várias formas, né? O submisso, ele vai ser um equivalente ao dominador, né? Quem já me acompanha há mais tempo sabe sobre tudo isso, né? Mas a gente sempre vai dar uma revisada, né? Mas hoje, falando sobre essa herança da mãe, o que eu quis dizer com todos os textos que eu mandei para vocês, toda essa aula de hoje? Que é muito importante, né, tu avaliar qual foi o tipo de mãe que tu teve, qual é a consequência que tu teve. A consequência, ela não precisa ser negativa, né? Muito pelo contrário, né? A consequência disso, ela pode ser muito benéfica, porque às vezes aquela mãe difícil, ela veio pra, né, que tu tenha um aprendizado em algum lado que tu tá precisando, né? Não é que a gente tenha que sofrer, eu tenha que aprender, eu tenha que, né? Mas a gente sempre tá no aspecto de evolução. Então, às vezes aquela mãe que foi muito dura, ela veio pra, né, tirar aquela sensibilidade que tu tem. Transformar essa sensibilidade em força, né? No sentido de se sentir capaz né? De se sentir apto para fazer as coisas na vida.
E, inclusive, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar realmente, assim, só sobre ser vibracional que nós somos. E a gente vai falar, inclusive, que nós viemos pra cá com acordos, né, pré-estabelecidos. A gente já sabe, né, quem a gente escolhe, né, quem vai ser ali o nosso meio e quem vem conosco como ser vibracional, né, a gente decide ali o nicho que a gente vai estar convivendo, ou seja, o nosso clã ali a gente vai decidir. E a gente, nesses acordos também que a gente pré-estabelece, também vai ter, tem aqueles acordos que, olha, infelizmente essa pessoa aqui, vamos dizer que eu lá tenha feito um acordo como ser vibracional, né, com alguém. Olha, eu vou te fazer sofrer um pouquinho lá, mas é pra te aprender, entendeu? Tá sacando? Então, por isso que às vezes a gente vai falar muito sobre isso depois, tá? Porque eu quero que vocês fiquem bem situados nessa primeira etapa de o que tem que ser curado. Mas que lance é esse de linhagem familiar? O que quer dizer meus antepassados? O que eu tenho que ver com tudo isso, né? E eu tive uma evolução muito maior e melhor na minha vida quando eu consegui chegar a esse parâmetro, quando eu consegui curar isso. Eu vou falar sobre a minha vida pessoal, tá? Muitas pessoas, né, já sabem muita coisa da minha vida pessoal. Eu considero amigos, né, quem me acompanha e quem tá chegando também, com certeza. Mas eu vou contar mais uma coisa pessoal pra vocês. Nesse lance, assim, ó, de acolher, né, às vezes uma mãe tóxica, um pai tóxico, né, uma família tóxica, nesse sentido de acolher, não quer dizer, assim, ó, que a pessoa ela vai ter que ir lá aceitar aquele que foi o algoz, aquele que foi o chato, aquele que foi horrível, né? Tem que ir lá, tem que abraçar, tem que acompanhar, tem que todo dia visitar. Ah, não, mas a Suzy disse que eu tenho, né, que acolher, porque eu tenho que me dar bem. Não é assim, tu tem que te resolver bem emocionalmente com isso. Mas tu não precisa forçar, né? E talvez tu nem precise ter convivência de novo, caso não tenha agora. Porém, tu tem que ficar bem resolvido com toda essa situação, né? Pra ti tem que ficar bem resolvido. Então, sobre o pertencimento que eu falei lá, né, vamos falar um pouquinho. O pertencimento é isso, né? Até, eu não sei se alguém conhece, né, a constelação. Eu não sou consteladora, mas faço workshops quinzenais com meu amigo, que é meu coaching também. E a gente faz, que é meu coach, e a gente faz, ele promove e eu participo dos workshops. As pessoas, às vezes não entendem muito bem, por exemplo, essa linguagem de honrar pai e mãe. Honrar não quer dizer que tu vai lá, né? Tem casos, né, de, sei lá, de abusos, né, sei lá, as pessoas às vezes têm uma história, cada história por aí, né, terrível. Aí tu vai estar lá e tu vai estar, não, porque eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho que ficar aqui, essa pessoa aqui só me fez mal, mas eu tenho que honrar ela, vou ficar aqui. Não, não é isso. Honrar é tu trazer essa ideia pra ti. É tu trazer o pertencimento dessa pessoa. Como assim pertencimento? Para quem quiser estudar, né, pode estudar sobre isso, né? Mas eu vou falar sobre o meu entendimento e que foi muito benéfico para mim. O pertencimento é, por exemplo, lá alguém que ficou esquecido, né, na família. Por exemplo, algum caso, né, por exemplo, de aborto, algum caso de... Por exemplo, eu não gostava da minha avó quando eu era criança, detestava ela. E aí ela faleceu lá não sei quando. Eu não trouxe aquele pertencimento da pessoa. Então eu posso projetar futuramente aquele comportamento. Estão me entendendo? De início hoje talvez não fique tão claro, não fique tão nítido tudo isso pra vocês. Mas aos pouquinhos, por isso que eu vou pedindo paciência pra vocês. Ó. Aula por aula a gente vai explicando melhor, vocês vão conseguir entender, tá? Quando a gente dá o devido pertencimento a alguém, é a mesma coisa que eu digo quando eu falo trazer a nível consciente. Quando eu trago a nível consciente um problema, um contraste, um bloqueio emocional que eu tenho a chance de sanar aquilo, porque eu trouxe aquilo a nível consciente, eu estou enxergando, eu estou visualizando aquilo, então eu tenho a chance de ajustar, é assim que eu tenho que fazer. Entende? Então a mesma coisa o pertencimento de alguém. Se a pessoa ela teve um problema com a mãe, e eu tive isso, gente, todas as experiências que eu tô contando pra vocês foram coisas que eu vivi, que eu experienciei, né? Não só em cursos, workshops e tal, mas na minha vida. Eu já tive um relacionamento muito, né,
eu ia dizer turbulento, uma palavra que acho que nem existe, mas era troncoso mesmo a coisa. Era incrível o relacionamento com a minha mãe, assim, no sentido de não dar certo. A gente não podia, assim, se ver às vezes, sabe? Que saía faísca. Isso há muitos anos atrás. E aí vem aquela culpa, né? Ah, meu Deus, mas por que eu sou assim? Mas será que o erro não tá em mim? Não sei o que, parará, né? Quando tu percebe que aí tem todo, né, aquela questão da evolução da gente. Ninguém que chegou hoje aqui assistindo esse vídeo chegou aqui zerado, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma jornada pessoal aí. Todo mundo já tá no processo de evolução, né? Isso aqui é pra dar um empurrãozinho, né, pra gente trocar uma ideia junto e poder evoluir mais juntos também. Então, o que acontece? Quando eu entendi realmente esse pertencimento, que é entender que aquela pessoa que ela fez foi porque ela também já vinha de um condicionamento, né? E que tu deve fazer as pazes com isso para poder entender, né? E seguir em frente. Aí tu consegue ter uma clareza maior, né? Da situação, da vida e de ti mesmo, né? Inclusive, a aula de hoje, gente, ela vai ter uma continuação. Esse assunto, tudo é assim, ó, né? Quem já me conhece sabe também, que tudo é uma continuidade. Então, amanhã, na próxima aula, a gente vai falar de novo sobre isso também, que a gente tá falando hoje, tá? Pra complementar. Porque é um pouco difícil, às vezes, de entender tudo só, né, em 20 minutos, em 1 hora. É um pouquinho difícil, tem que ter mais. Então, no momento que eu dou aquele pertencimento, aquele acolhimento, mesmo pra aquela mãe que foi tóxica, que foi horrível, que foi isso, que foi aquilo, eu me aceitando, vou aceitar ela também, né? Então é um exercício que a gente faz de primeiro se aceitar e aceitar a essa pessoa também. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre esse exercício, tá? Lá eu falei pra vocês, né, sobre os tipos de mãe e consequências, né? Toda pessoa que teve lá um probleminha, ou foi uma mãe omissa, ou foi uma mãe narcisista, né, controladora, elas fizeram isso porque era a via de escape delas. Foi assim que elas conseguiram sobreviver. E a maioria das pessoas vem só assim, né, dia após dia, sobrevivência. É uma aspa bem grande, só na sobrevivência. Elas não vivem de verdade. Elas estão presas no condicionamento, né? Na Matrix, como eu digo. Elas estão presas ali naquele condicionamento. Elas se condicionaram em uma situação e não conseguem sair. Então, lá o que eu falei pra vocês, né, no final, do que deve ser feito, né? Do acolhimento, da gente entender. E vão existir situações que, se às vezes tu não curar nessa... por exemplo, a minha mãe teve um problema com a minha avó. Aí, se eu não curasse em mim isso e não curasse nelas também, viria para minha filha e iria passar para outra geração também, entende? E é sério mesmo isso, vocês podem perceber, se quem analisar bem acontece. Então, no momento que tu cura isso em ti, tu cura toda uma linhagem, e é verdade mesmo. Eu vou fazer mais um vídeo para explicar melhor para vocês, para esse não ficar muito longo, né? Mas, a princípio, é para que vocês entendam que no momento que tu aceita, tu faz as pazes com aquela situação, né? Com aquela pessoa, tu acolhe, né? Tu integra, tu, né? Traz aquela pessoa pro teu pertencimento, tu faz ela pertencer de novo ao teu meio, né? Tu faz com que as coisas se encaixem. Tu vai trazer a nível consciente isso, né? E aí tu tem a chance de sanar. Isso é muito importante entender. Agora eu vou fazer mais um vídeo pra vocês, tá? No caso, a segunda parte dessa primeira aula. Beijos!